E o curso de Medicina da URI Campus Erechim teve a oportunidade de ouvir o renomado Dr. JJ Camargo na sua aula inaugural. A palestra abordou a essência humana, o amor à vida e a arte da medicina na cura e a paixão pelo ser humano. Uma noite de muita reflexão para os nossos futuros médicos. Acompanhe. Nós estamos aqui na URI Campus de Erechim para essa noite que vai ser espetacular. Uma noite de muito conhecimento, de troca de informações com um dos médicos que é referência no Rio Grande do Sul e, por que não dizer, no Brasil. Hoje, a palestra da aula inaugural é com o Dr. JJ Camargo. O Dr. JJ Camargo, que atua na área da medicina desde 1970. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especializou-se em cirurgia torácica e cursou pós-graduação na renomadíssima Clínica Mayo, em Minnesota, nos Estados Unidos. Ele é pioneiro no transplante de pulmão na América Latina e realizou o primeiro transplante duplo de pulmão. Daqui a pouco ele vai subir nesse palco para conversar com todos esses acadêmicos aí que estão chegando na universidade para uma vida acadêmica, uma vida dentro da área da medicina, da área da saúde. Mas antes da chegada do Dr. JJ Camargo, nós vamos conversar com o coordenador do curso, o Dr. Sérgio Bigolin, que vai nos falar sobre a importância dessa noite para todos os acadêmicos e para a URI Campus Erechim. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Sérgio Bigolin sobre um momento importante que vai acontecer daqui a uns instantes, a aula inaugural do curso de medicina da turma 2022. Um momento muito especial, né, doutor? Retomando essas atividades aí e hoje com uma referência em medicina, um médico que não é só um médico, ele é um ser humano, digamos, fora da curva. A aula inaugural, claro que nós tivemos um período distantes um pouquinho em decorrência da nossa pandemia. Então hoje ela será para nossas 3 turmas que não tiveram, 2020, 2021 e 2022. E nada melhor do que trazer o Dr. Camargo para fazer esta palestra conosco. Uma palestra que eu tenho certeza que ela vai enriquecer muito naquilo que nós desejamos ao final dos 6 anos de nossos alunos, em que eles tenham realmente uma visão muito geral da medicina. E não a visão apenas técnica, mas a visão humana da relação médico-paciente, do que é ser médico realmente, no nosso parecer. Eu acho que o professor Camargo vai trazer isso aí de uma forma muito brilhante para eles, com certeza. Nós temos aqui em Erechim já várias turmas do curso de medicina em andamento. Temos alunos diferenciados aqui que se percebe a vocação desde o primeiro dia de aula? Eu gosto de enxergar todos eles com essa vocação. Eu enxergo eles todos com essa vocação de ser o verdadeiro médico que nós gostaríamos que eles fossem. Mas lógico que tem aquela pessoa que tem isto nato, que ele já é assim da natureza. Aquela pessoa humana, aquela pessoa que já, durante as aulas, é aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que acolhe. Isso muitas vezes é próprio da pessoa, vem de casa, vem de nascença. Mas nós trabalhamos para moldar todos eles que tenham esta visão da medicina. Hoje nós temos aqui em Erechim um dos melhores laboratórios de medicina. Isso oportuniza para o aluno sair daqui com muito preparo, bastante consciente das atividades que vai realizar, muitas vezes em hospitais que não têm tanta estrutura? Eu acho que assim, a gente trabalhou durante anos para montar uma estrutura para formar nossos acadêmicos. Esse laboratório de habilidades e simulação, ele é um diferencial nosso. Os laboratórios anatômicos e bioquímicos que nós temos, o próprio nosso Hospital Santa Terezinha, que é um hospital 100% SUS, a relação que nós temos com a Secretaria Municipal de Saúde, uma relação muito construtiva para a nossa Faculdade de Medicina. Então, nós acreditamos realmente que temos uma estrutura boa para formar nossos acadêmicos. Parabéns, doutor, por esse trabalho que vocês têm feito com tantos jovens, que a gente possa realmente ter médicos mais holísticos, que vejam o paciente como um ser humano e que o curso de medicina ele continue aqui em Erechim por muitos e muitos anos, formando muitos jovens. Obrigado, com certeza essa é a nossa missão. A URI, juntamente com todos que colaboraram, trazer para essa aula inaugural para o curso de medicina o Dr. Camargo, com toda a sua sabedoria, com a sua experiência, né, com a sua inteligência, para passar isso tudo
numa noite memorável, como com certeza vai ser essa aqui, é de extrema importância. Os nossos acadêmicos, os nossos médicos que vão estar aqui junto com a gente, enfim, a comunidade toda acadêmica e a comunidade de Erechim recebem um presente que eu considero maravilhoso, né, porque tenho certeza que vai ser grande, gratificante, muito inteligente essa conversa que vamos ter aí com o Dr. Camargo. A evolução na medicina, ela é muito grande, não é? Novas tecnologias, a inovação que vem chegando aí quase que nos atropela. Mas o estudo continuado, o aprendizado, a dedicação daquela pessoa que quer ser médica é imprescindível. São uma educação, continuamente temos que estudar, continuamente temos que estar aprendendo para conseguir levar, né, para a população toda que precisa esse conhecimento. Então, muitas coisas mudaram, as inovações estão chegando, os aspectos tecnológicos estão chegando, mas aquele conhecimento do médico, a proximidade do médico, essa relação do médico com o seu paciente, isso não muda, isso ganha cada vez mais importância, mesmo em tempos que estamos vivendo hoje. Temos um grupo médico na cidade de Erechim e um grupo médico especificamente na universidade que está trabalhando no desenvolvimento do ensino desses nossos estudantes, muito bem qualificado. Erechim é um polo de saúde, com certeza, no norte do estado. Estamos cada vez melhorando mais e a dedicação de todas essas pessoas, a faculdade de medicina, né, e a presença desses estudantes que realmente eles impõem de uma maneira muito forte a necessidade de que a gente esteja preparado, que a gente traga esses conhecimentos novos, que a gente também estude muito, para mim é de extrema importância. Mas a cidade, Erechim, é um polo. Erechim, com certeza, tem condições de oferecer as melhores condições de tratamento de saúde da nossa população. Hoje nós estamos aqui na Unicampus Erechim para a aula inaugural do curso de Medicina 2022. E para falar para esses acadêmicos que estão iniciando a sua vida na área da saúde, nós recebemos em Erechim, aqui na URI, o Dr. J.J. Camargo. Ele que é uma referência e é pioneiro em transplante de pulmão. Doutor, bem-vindo a Erechim, bem-vindo à nossa URI, nossa universidade, inclusive, que está de aniversário, no próximo dia 19. Que maravilha. Eu estou muito contente de estar aqui. Eu tenho feito da minha vida muito de ensinar, né? E, principalmente, depois que eu percebi, há muitos anos atrás, a diferença que existe entre formar e informar. Porque as informações pululam na literatura, na internet, né? Mas há uma preocupação permanente de que médico nós estamos formando. Que tipo de pessoa vai ser levada de encontro aos que adoeceram. Porque a relação médico-paciente é a relação não amorosa mais densa que existe entre duas pessoas, que eram completamente desconhecidos até que um adoeceu. E isso gera uma relação extremamente empática, quando exercida com gosto pelo que se faz, né? E com alguns pré-requisitos assim, inegociáveis. O mais importante deles é gostar de gente. Quando o médico gosta de gente, ele acha um jeito de se relacionar espontâneo, né? E ele é correspondido nessa relação por quem está sempre dependendo de afeto por estar doente, né? Quando nós conhecemos uma pessoa doente, nós temos uma diferença muito grande em relação a um relacionamento social convencional. Porque o paciente doente, ele está com todos os sensores ligados, ele está extremamente fragilizado. Qualquer gesto de afeto corresponde a uma declaração de amor, né? Porque ele tem essa carência afetiva por estar com medo. O medo autentica as pessoas. Quem convive com pessoas assustadas, ele nunca vai ter falastrão, que quer impressionar ninguém. Doente de verdade tem tempo, energia para fazer parecer que ele é diferente do que ele é. E o médico tem esse privilégio de poder conhecer pessoas profundamente depois de poucos dias de convívio, simplesmente pelo fato de que elas foram autenticadas pela experiência sofrida que estão vivendo. Então, isso para mim é uma
uma maneira muito boa de gastar a vida, né? Quando você pode passar adiante a experiência que tem e perceber que as angústias dos jovens são as mesmas, qualquer que seja a época em que ele viveu, né? Ele está se relacionando de maneira diferente com o mundo, porque o mundo acelerou, né? Mas ele encontra pessoas que são exatamente iguais desde sempre. O medo da morte é igual, séculos e séculos, e esse é o grande conflito que a gente vive na medicina moderna, né? Nós temos que formar pessoas que acompanhem o tempo, que usem e abusem da tecnologia, mas que jamais permitam que a tecnologia substitua a relação pessoal entre o médico e o paciente. Pois é, doutor, às vezes a gente percebe um pouco de frieza nos médicos no atendimento, essa falta de empatia, não somente em médicos, no ser humano em si, está faltando empatia. E o senhor consegue transmitir muita empatia através dos seus textos e, pessoalmente, muito mais ainda. É uma característica sua ou o senhor se moldou no decorrer do tempo, da sua profissão, diante de tantas situações que o médico enfrenta diariamente? Eu acho que é uma grande tolice, eu que se apregou de que o médico acaba enrijecendo pelo convívio com o sofrimento, pela proximidade da morte. Eu acho uma bobagem, né? As pessoas são sensíveis e morrerão sensíveis, ou elas são toscas e não há o que faça mudar. Eu classifico os estudantes em 3 grupos. Os sensíveis, que vão aprender a chorar sem se esconder, que vão exultar, festejar, sofrer e tal, e vão compartilhar sentimento. Os indecisos e os irrecuperáveis. Os indecisos são a minha massa de trabalho, que eu acho que eles podem ser recuperados, né? Os que não têm ainda uma posição muito clara. E tem aqueles que... Bom, tem um monte de gente que se forma em medicina com a pretensão idiota de que ele vai ser famoso ou vai ficar rico, né? Infelizmente. E eles ficam, muitos deles, frustrados, porque descobrem que não é esse o caminho, né? Eu sempre faço um traçado assim. Você pode pretender 3 coisas: ficar rico, ficar famoso, merecer gratidão. Se você trabalhar essa sequência de baixo para cima, você busca estimular a gratidão, você vai ficar conhecido. Se você ficar conhecido, é inevitável que você acabe ganhando dinheiro, porque as pessoas vão procurar um médico que é carinhoso com os pacientes e tal. Sabe? Se você puder escolher, você nunca vai escolher um rígido. E o rígido tem o castigo, que é ser tolerado pelo paciente. Com certeza. Esse é o maior castigo que tem. Quando o indivíduo não é capaz de despertar nas pessoas esse sentimento bilateral de afeto, de empatia, ele não é escolhido pelo paciente. Não ser escolhido obriga que ele seja tolerado, porque o sistema vai lhe trazer pacientes, né? Mesmo que ele não mereça, o sistema lhe traz pacientes. Sim. E lhe trazendo pacientes, rapidamente o paciente perceberá que ele, infelizmente, está sendo atendido por um médico que não correspondeu em nada à expectativa que ele tinha. Mas ele vai ter lá os seus problemas com o plano de saúde, muitas vezes ele não pode mudar de médico, e ele está submetido à tolerância. E aí a consequência é óbvia. Não tem nenhuma autoestima que resista à tolerância. Tu ser tolerado é a coisa mais degradante que tem para a autoestima. E quando ela fica mútua e simétrica e bilateral, meu Deus, só o suicídio salva essa dupla, né? Doutor, a gente precisa olhar o ser humano, não somente o paciente, mas o ser humano em si, no todo. Entender as suas fragilidades, entender as suas dificuldades. Mas quando somos médicos, estamos diante de uma pessoa que chega com muitas reclamações, com muitas dores. É preciso olhar ele em todos os sentidos para compreendê-lo? A regra básica é você precisa ouvir. Sim. Ouvir é a questão mais importante do exercício inicial de uma relação, de qualquer relação, mas a relação médica é absolutamente fundamental. Uma das coisas mais depoentes contra essa exigência é a pressa. Quando você estabelece, ou o sistema estabelece que você tem que atender 6 pacientes por hora, você está impondo um tempo impossível. E aí você entende por que alguns desses pacientes vão precisar de
3 ou 4 consultas para que finalmente o médico fique sabendo qual é o problema dele, né? E esse atropelo, isso quebra qualquer possibilidade de proximidade afetiva. Quando se pesquisou isso em universidades americanas, se demonstrou que em torno de 15 segundos é o tempo entre o início do relato do paciente e a primeira interrupção do médico. Ele não dá chance de dizer coisa nenhuma, né? E essa relação vai ser sempre superficial, né? O que eu acho que nós temos que fazer é usar bem o tempo. Isso é importante. Se são muitas pessoas para serem atendidas, use bem o tempo, né? Mas estabeleça uma relação afetiva básica. Por exemplo, o primeiro toque no paciente, né? Tem médico que não dá a mão para o paciente, né? É uma relação comercial e o balcão está entre eles, né? Isso é um horror. Pretender que exista afeto nessa relação. Muitos dos pacientes, na verdade, a maioria dos pacientes consulta médicos, especialmente consulta que ele não tenha que pagar, né? Que o plano paga. 70% dessas consultas envolvem pessoas que não têm doença orgânica. São pessoas que foram atraídas pela ideia de que pode conversar com a pessoa pretensamente treinada em ouvir, né? Aí tu imagina o tamanho da decepção quando ele encontra um apressado que não tem tempo para perder, né? Quer dizer, quando é isso, aí é uma tristeza inconsertável. Isso nós estamos vendo muito na medicina de convênios, com pressão de gestores que estabelecem metas e o médico fica espremido. E ele é o pior, a coisa mais injusta é que o médico é o para-choque do sistema, né? O médico é a figura exposta para o paciente julgar a medicina que está acontecendo. Não é o secretário de saúde, não é o gestor do plano de saúde, é o médico que é a única criatura visível representante desse sistema que é cruel, excludente e frequentemente péssimo para quem presta o serviço, para quem recebe o serviço, e todo mundo fica muito infeliz, né? Nós, seres humanos, nós temos um pouco de dificuldade, muitas vezes, de admitir os nossos erros, as nossas falhas, dizer que erramos, dizer que precisamos consertar alguma coisa. Para o médico, por que essa resistência, muitas vezes, em dizer que errou? Eu não sei. Eu acho que a coisa mais fácil, quando você tem uma relação afetiva de confiança, é você admitir que podia ter sido melhor. Eu já fiz erros que eu fui consolado pela família, sabe? Aliás, isso é uma coisa que se aprende facilmente. A imensa maioria das demandas judiciais em medicina envolve relação médico-paciente turbulenta. Houve algum desafeto no meio do caminho, né? Porque eu tive um período que fui titular do Conselho Regional de Medicina, e isso para mim era uma rotina, né? Sempre que tinha algum processo, tu procurasse no processo, em algum lugar houve um atrito grosseiro, uma ofensa, uma humilhação, e uma discriminação, e aí as coisas não consertam mais. A relação médico-paciente tem essa exigência, né? Ela parece relação com a sogra. Se começar bem, provavelmente termina bem. Mas se começar mal, não tem conserto, né? Como é que o senhor avalia a saúde no Brasil? Será que nós vamos chegar num patamar de ter uma saúde igualitária para todos? A saúde no Brasil é a saúde que é a cara da desigualdade social, né? Porque nós temos ilhas de excelência em medicina equiparáveis aos melhores hospitais do mundo, né? Quem viajou, quem conhece medicina de outros lugares, sabe isso, né? Encontra-se em centros especializados no Brasil medicina irretocável, né? E no outro extremo você tem uma saúde pública extremamente carente, excludente. E esse tipo de diferença é a expressão real da diferença social, da disparidade social, que é a norma no país. Nós temos gente muito rica, gente muito pobre. O que está faltando no Brasil mesmo é classe média, né? Os extremos é que estão muito distantes, e a medicina é uma imposição disso. Quer dizer, quem pode pagar acaba tendo o acesso ao melhor hospital. E uma coisa que é muito típica disso é assim, o quanto as famílias ricas contribuem para a construção dos melhores hospitais.
porque eles querem ter a sensação de que melhor do que isso, impossível, né? Então, se você quiser dizer, olha, eu gostaria de saber onde é que se pode fazer a melhor cirurgia plástica do Brasil, e você vai descobrir que ela é uma das melhores do mundo, né? Ou cirurgia cardíaca, ou cirurgia pulmonar, ou transplante. O Brasil tem o maior programa de transplante do mundo, e aí com uma diferença da maioria dos países que eu acho muito favorável para nós, que nós temos um grande serviço de transplante de órgãos do mundo em saúde pública, né? 95% dos transplantes de órgãos no Brasil são pagos pelo SUS, né? O que é um absurdo com o SUS, porque mais de 40% das pessoas têm plano de saúde. Na hora de fazer o transplante é pelo SUS, porque a Agência Nacional de Saúde não acha que nós tenhamos que pagar transplante de coração, de fígado, de pulmão. Se você fez um plano de saúde, pagou o plano de saúde a vida toda, se você precisar de um transplante e não for de fígado, de córnea ou de medula, você vai fazer pelo SUS. Estar hoje aqui na URI Campus Erechim falando para esses jovens que vão iniciar a sua vida dentro da medicina, qual é a sensação? É a mesma sensação que se repete sempre que a gente vai encontrar jovens, né? E isso me encanta muito e eu espero que no final eles achem que valeu a pena. E isso vai me deixar feliz. Qual é o sentimento mais sublime que um médico pode ter? Eu tenho uma regra que pode parecer pretensiosa se a pessoa não entender o sentido. Mas eu acho que ser feliz como médico, eu vou dizer isso na sessão, é você dar a uma pessoa que te procure necessitando de ajuda uma alegria que ela não teria se você não existisse. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada por gostar e demonstrar esse amor pelas pessoas que o senhor demonstra em cada palavra. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande e tomara que essa vinda aqui traga uma alegria a esses meninos que estão começando a vida.